fé. Nesse momento, meus amigos e meus irmãos na fé, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu quero ler Mateus 4, versículo 19, que diz assim, disse-lhe, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor, sobre esta palavra. O Senhor é o único Senhor que pode trazer, Senhor, sua palavra manifesta, Senhor, no nosso meio. Olha, meus amigos, hoje eu quero falar de um tema a respeito da noiva, a noiva científica e a noiva espiritual. A noiva de Cristo científica e a noiva espiritual. Existem duas noivas. Existe uma noiva que ela é revelada e uma noiva que ela é nas pampas da intelectualidade. Uma noiva, como se diz, eclesiástica. Uma noiva cheia de como se diz, de teologia. Hoje nós vamos falar sobre isso, a teologia. Da onde que veio esse ensinamento? Porque quando aqui em Mateus 4, versículo 19, Jesus Cristo chama os apóstolos para ser pescadores de homens. E naquele momento em que Jesus Cristo chamou aqueles apóstolos, eles não tinham conhecimento de nada. Simplesmente foram chamados a pregar o Evangelho. Mas o Evangelho, meus amigos, para que você entre no reino de Deus, vocês têm que passar pelas 3 etapas da graça: santificação, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Que você entra dentro do reino de Cristo. E isso não tem nada a ver com religião, nem com teologia, nem com credo, nem com dogma. E o que é um dom pastoral? O dom pastoral é porque Deus prometeu andar no meio do seu povo através do quintuple de Efésios. Deus deu um para mestre, apóstolo, pastor e evangelista. Através desses 5 dons, Deus vem sobre o seu povo e revela o coração do seu povo. Isso aí não tem nada a ver com teologia, com essa ciência que diz que estuda Deus. Mas vamos aprofundar um pouco aqui em Marcos 16. Marcos 16. O que está escrito aqui em Marcos 16. Diz assim, ó. E estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e beberão algumas coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. E põe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, meus amigos, um homem redimido por Deus, um homem que tem santificação, justificação, batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que esses sinais seguiriam o que crê. Seguiriam. Isso é automático. Mas o que está acontecendo hoje no mundo evangélico é essa noiva científica. Esses homens sábios de entendimento, cheios dessas crenças teológicas, mas não têm o requisito da palavra. São homens que não têm poder de expulsar uma pulga. Quanto mais orar pelo enfermo, trazer o poder de Deus. São homens intelectuais. Essa é uma noiva intelectual. Na pampa da intelectualidade, essa noiva é de Satanás, não de Jesus Cristo. A noiva de Jesus Cristo, os eleitos de Deus, o Evangelho é movido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida da palavra. Mas eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender. No mundo espiritual, meus amigos, nós somos mudos. Quando Adão estava na terra, Adão tinha o poder da palavra falada, o poder de mover a natureza e trazer tudo sobre ele. Mas quando veio o pecado, Adão perdeu o poder da palavra falada.
e nós ficamos mudos. Não é essa palavra, é a palavra dos mundos, que foi a palavra de fé, do qual os mundos foram criados. Mas Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos trouxe de novo a palavra para nós. E a nossa palavra é Jesus Cristo. A Jesus Cristo falou assim: se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis qualquer coisa em meu nome e vos sereis concedido. Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa palavra. E isso não tem nada a ver com credo, nem com dogma, nem com teologia, nem com estudo. Hoje vocês pegam aí esses homens famosos, esses evangelistas famosos, falando frases bonitas, mas vai nesses encontros de ministros, não tem poder para orar pelas pessoas, não tem o poder da cura divina. Não, esses sinais que a Bíblia diz que seguiriam, não segue eles, porque eles são homens intelectuais, em vez de ser um homem renascido. O que é um homem renascido? É um homem que se curvou sob o Espírito Santo, através do jejum, da oração. Um homem que se santificou para chegar à posição de ouvir Deus. Mas hoje não. Hoje, esses teólogos que estão aí, cheios de conhecimentos, essa noiva científica, e as pessoas que dizem ser cristãos não têm poder nenhum. O Evangelho é real, meus amigos. O Evangelho funciona, mas não do jeito que eles estão pregando aí. Eles falam palavras bonitas e muito arrogantes, mas eu vou enquadrar essa teologia dentro da Bíblia. Quem são esses homens que pregam este Evangelho de palavras bonitas, em vez de ser palavra direcionada ao coração do pecador? Isso aqui, meus amigos, está aqui, ó, em 2 de Pedro. Eu vou ler para que vocês venham ver essa noiva científica. Quem são esses homens? Diz aqui: e também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e nega o Senhor o que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais dilaga o tempo, e não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançaram no inferno, entrou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Não pediram o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo do ímpio. E condenou em submersão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para, por exemplo, os quais viviam impiamente. E livrou-se o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma injusta, pelo qual veio ouvir sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o injusto para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, receando blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo, blasfêmia diante do Senhor. Mas estes é como os animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Vocês estão vendo? Do que não contém, perseverarão na sua corrupção, e recebendo o galardão da injustiça, pois os tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nós somos. Aí diz assim: imáculas, deleitam-se aos seus enganos quando se banqueteiam convosco.
e tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando a pecar, dando ao incontinente, tendo coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais deixaram o caminho direito e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bosós, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, ignoram com as concupiscências da carne, com as dissoluções daqueles que estavam afastando do que andavam em erro, prometendo liberdade, e ele mesmo servo da corrupção, porque de que alguém é vencido, do tal também serve. Porque se depois de teres escapado da concupiscência do mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, vocês estão vendo? A concupiscência do mundo pelo o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, e tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe foram não conhecer o caminho da justiça, e que conhecer e desviar dos santos mandamentos do que lhes foram dados. E deste modo sobreveio que um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador da lama. Vocês estão vendo? Aqui em 2 de Pedro fala desses falsos doutores, desses falsos enganadores, desses homens polidos, cheios de conhecimentos, de palavras bonitas, mas não tem nenhum poder, não traz o poder do Evangelho sobre eles. E eles ganham milhões aí, fazendo turnês, sendo animadores de picadeiros, fazendo as pessoas sorrirem com suas piadas. E as pessoas não são edificadas, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E olha, meus amigos, e esses sinais seguirão se crer. Nós estamos reunidos aqui, e nós cremos que esses sinais nos acompanham. Tem que acompanhar. Deus, ele é obrigado a cumprir sua palavra, porque a palavra, ela é imutável. Espero que vocês estejam entendendo porque Deus, ele é obrigado a cumprir sua palavra, porque foi ele que expôs sua palavra sobre nós. Foi ele que disse o que é certo, o que é errado. Por isso que nós temos que nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus e provar a Deus sua palavra, aquilo que Deus nos prometeu. E ele disse que esses sinais seguiriam os que crerem. Mas hoje nas igrejas aí estão amontoando doutores, homens cheios de sabedoria, essa noiva científica, essa noiva de Satanás. É duro dizer isso, porque o Espírito Santo, a igreja é a vida do Espírito Santo em você e nas pessoas. E se você diz que está seguindo este Evangelho, do qual essa Bíblia tem pregado, e o seu pastor não traz esses sinais que seguiriam o Evangelho, como está escrito aqui, a Bíblia diz assim que: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pregarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, e não lhe fará dano algum, impõe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, meus amigos, eu vou fazer uma ilustração bem clara. Você tem um cachorrinho em sua casa. Todo dia de manhã cedo, quando você sai, esse cachorro lhe acompanha. Lá na frente alguém pergunta: esse cachorrinho aqui, toda vez que eu saio, ele me acompanha. E a Bíblia está dizendo aqui: se você diz crer nesta palavra,
Se você diz que crê nesse evangelho e esses sinais aqui não lhe acompanham, é prova que você não está crendo do jeito que a Bíblia está dizendo. É por isso, meus amigos, cuidado com as interpretações das pessoas. Cuidado com esse mundo enganoso, esse mundo evangélico que está aí. Um tanto de homem cheio de conhecimento, da tecnologia evangélica. Vocês estão vendo? Eles estão muito avançados, cheios de palavras, como a Bíblia diz, doce palavra de lisonja, engana o coração do simples. Vocês estão vendo isso? O que quero dizer então, essa noiva científica, nas pampas da intelectualidade, um homem intelectual em vez de um homem renascido do Espírito Santo, forjado nas 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Justificação, meus amigos, é você passar pelas águas. Passar pelas águas. O ser humano no mundo é como um copo no lixo. Mas aquele copo estava no lixo, mas aquele copo, ele poderia ser aproveitado. Aí alguém pega aquele copo no lixo, para que aquele copo venha a ser usado, ele tem que ser lavado. Vocês estão entendendo? Ele tem que ser lavado. É como um homem lá no mundo. Quando ele vem para o Evangelho, ele tem que ser lavado pela palavra. Pela palavra. Depois que aquele copo está lavado, para que ele possa ser usado, ele tem que ser esterilizado. Ele tem que pegar fogo nele ali para matar todas as bactérias. Então o homem, quando ele vem do mundo, ele é lavado pela palavra e depois ele é queimado pelo Espírito Santo para expulsar aquela natureza mundana dele, aquela natureza de porco. Aí naquele processo ali, depois o Espírito Santo começa a encher aquele recipiente. Então isso aí é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. As pessoas têm que nascer dentro do reino de Deus, através das 3 etapas da graça. E hoje não, é os homens intelectuais, cheios de palavras bonitas, mas não tem poder para colocar a mão sobre o enfermo, não tem poder para fazer o Evangelho funcionar. Mas isso é uma coisa profunda. Mas a Bíblia adverte que no fim dos tempos acumularia doutores conforme as suas próprias concupiscências, com seus próprios entendimentos, querendo explicar Deus, para que a explicação de Deus fique mais bonita, mais aplausível, mais fácil das pessoas entenderem, mas não tem nenhum poder sobre o Evangelho, não tem nenhum poder. Essa é a noiva científica. Pois existe uma noiva espiritual, a união invisível da noiva. Existe uma noiva espiritual. Existe um povo aqui na terra que realmente é cheio do Espírito Santo, mas existe também uma noiva científica, cheia de teologia, nas pampas da intelectualidade. E vocês tenham cuidado, porque quando chegar a meia-noite, o arrebatamento acontecerá à meia-noite. Quando chegar a meia-noite, que despertar essas 2 noivas, é a noiva prudente e a noiva nécia. A noiva prudente, ela tem o azeite, ela tem o Espírito Santo. E a noiva nécia não, ela tem a intelectualidade. Essas coisas bonitas, essas pregações formosas, artista de picadeiros, que vai para os púlpitos pregar para que as pessoas venham sorrir. Mas existe uma noiva que vai estar cheia do Espírito Santo. À meia-noite ouve-se um clamor, e daí o esposo irá ao encontro. Aquela noiva prudente, cheia do Espírito Santo, vai ter azeite em suas lamparinas para acompanhar o esposo na escuridão. Mas aquela noiva nécia, cheia de intelectualidade,
cheio de formosura, não vai ter nada e vai ficar aí. Espero que vocês estejam entendendo. É como disse o apóstolo Paulo, ainda que seja uma mensagem louca, mas que aprova Deus nos salvar pela loucura da pregação do Evangelho. É tão fácil, se fosse pregar esse Evangelho que está aí no mundo, é tão fácil pregar esse Evangelho. Mas quando você traz o Evangelho para dentro da palavra, que enquadra as pessoas com a palavra, esse Evangelho é aquele que muitos não querem esse Evangelho. Mas é isso aí. Hoje, a maioria das religiões, das igrejas, se tornou clubes. Clube, as pessoas vão ali para expor suas melhores roupas, para se expor como se fossem lojas ali e clubes. Mas não traz o poder de Deus em cena para curar um enfermo, para libertar um oprimido de Satanás. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Grande Pai Celestial, graças te dou por tudo, Senhor. Só o Senhor pode trazer essa luz no coração dos seus filhos. Porque o Senhor é esta palavra viva. Em nome do Senhor Jesus, amém.